Aí, pronto. Então, nós tínhamos parado aqui, né? Aí, bom, vamos lá. Nós tínhamos parado aqui, ó. Bonnie Kent undertakes the doubting job of examining Augustine Rich and complicated ethics, certo? Então, Bonnie Kent toma para si a, o, o trabalho desafiador, ou a tarefa desafiadora, de examinar a ética rica e complicada de Agostinho. É, essa parte do seu trabalho inclui his account of the nature of human being and human happiness. Sua, vamos dizer assim, sua parte, né, a parte do seu trabalho sobre a natureza do ser humano e a natureza da felicidade. Olha só, a gente acha que um autor, né, como Agostinho, vai falar só sobre teologia, etc. Mas quando a gente se depara com a coisa em si, o que a gente encontra? Que ele está falando, ó, da natureza do ser humano, dos seres humanos, está falando da natureza da felicidade humana. E isso tudo ele conecta com a ética. E o que é a ética mesmo? É aquilo que define quem a gente é, certo? Os nossos costumes, os nossos princípios, as nossas tomadas de decisão, né? Então, isso tudo aqui é extremamente interessante, né? Então, o Kant considera que o dítum muito discutido de Agostinho, que somente Deus deve ser amado por si mesmo e os outros seres humanos devem ser amados em função de Deus, for the sake of God, aqui, ó, for the sake of God, em função de Deus. Então, Deus deve ser amado por si mesmo, em si mesmo, né, porque é Deus, e a gente deve amar as pessoas por causa de Deus, em função de Deus. E o que Agostinho parece estar tentando sair fora aqui? Do problema de se o ser humano merece. Entende? Se a pessoa merece eu amá-la ou não. E Agostinho cai no ponto de que se amamos por Deus, em função de Deus, então isso significa que todos os seres humanos merecem, mesmo os caras que a gente quer até colocar pena de morte para detonar os caras saírem da vida da gente, entendeu? Não machucarem ninguém, em função da proteção, etc. Mesmo esses devem ser amados em função de Deus. Por quê? Porque em Deus todas as coisas são perfeitas, mesmo as imperfeitas se tornam perfeitas, tá vendo? Então essa é uma posição muito cristã, né? Essa é uma posição de extrema definição cristã, né? Então assim, ela é extremamente definida a partir da perspectiva cristã como sendo cristã. Por quê? Porque não tem como, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, no reflexo que você tem do amor para com Deus, né? Então, os leitores contemporâneos, continua aqui, ó, the contemporary readers, leitores contemporâneos, this line can, para os leitores contemporâneos, this line can sound as if Augustine were recommending that we tread human beings as means to some theological end, but can't explain the line differently. Então, para os leitores contemporâneos, essa linha, né, quer dizer, aquele raciocínio anterior que a gente estava explicando, pode soar como se Agostinho estivesse recomendando que nós nos aproximemos ou tratemos os seres humanos como um meio para um fim teológico. Mas o Clark Kent, né, aqui o Kent explica essa linha de um modo diferente, né? Então, que eu não tinha explicado para vocês, porque eu nem pensei nisso, que era a ideia de eu usar as pessoas para me salvar, o que é muito recorrente, né? Então, eu amo as pessoas, mas sempre tendo em vista um certo temor a Deus, de que se eu não for bonzinho, no final eu vou me lascar, entendeu? Porque eu vou acabar indo para o inferno. Então, aqui me parece que existe essa linha, né? Ela está constantemente presente na gente, né? De que isso, Amanda, ser beneficiado de alguma maneira pelos sacrifícios que eu faço de gostar das pessoas, ser tolerante para com elas, de perdoá-las, etc. Porque no final Deus me recompensará pelo meu sacrifício, né? Sendo que a gente esquece
Agora estou fazendo uma leitura pela perspectiva da filosofia da rede interrelacional, que é no próprio processo que a recompensa de Deus está, ou seja, pelo próprio benefício que a longo prazo se instaura a partir dessa atitude de amar aos outros em Deus, né? Só por Deus, for the sake of God, né? Então aí teria a ideia de por Deus e aí teria a ideia de uso. Mas se a gente altera a palavra for the sake of God de uma outra acepção que é adequada a ela, que é em Deus, significa que o processo que nós fazemos, dessa perspectiva de amar, a partir dessa visão de que se ama não por aquilo que as pessoas merecem, mas se ama porque Deus a ama, então muda-se essa ideia, essa perspectiva de uso, né? Agora alguém pode objetar, dizendo assim, não, não, mas eu não sou Deus, não tenho a capacidade de amar como Deus ama. Aí, a Amanda, a Cláudia, o Júlio, a Agnes, a Nayara, a Vitória, todo mundo que tem uma certa concepção teológica ou estuda teologia vai dizer assim, olha, você não está certo em relação a isso. Isso é válido antes do batismo. Isso é válido antes do batismo, no sentido de completa ignorância de Cristo. Numa total ignorância de Cristo, isso seria válido. Numa não ignorância de Cristo, isso não seria válido. Por quê? Porque no momento em que a gente acredita em Cristo, o que acontece com a gente? A gente recebe a graça da filiação adotiva. No momento que a gente recebe a graça da filiação adotiva, por todos aqueles que creram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, né, no contexto de rejeição das obras das trevas, né, as trevas não reconheceram a luz que veio até elas. Essa luz a luz que criou todas as coisas, mas as trevas não a compreenderam. Quem são essas trevas que não compreenderam? São os seres humanos, né, obscurecidos pela necessidade de viver e de não morrer e etc. Né? Então, e aí nesse sentido, o que nós encontramos? Nós encontramos a teologia da divinização. Então, pela fé em Cristo, o ser humano é convidado pela graça, pelo amor de Deus, que é um amor incondicional, a se fazer presente na vida da Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Essa é a ideia que está aqui dentro. Né, ou seja, o ser humano é divinizado. Né? E uma outra coisa que corresponde a isso sempre são aquelas frases que nós encontramos nos evangelhos sinóticos, né, que são os evangelhos sinóticos quatro oficiais, né, porque tem outros que são apócrifos, né, mas nos sinóticos nós encontramos, particularmente no evangelho de Mateus e Lucas, mas eu não me lembro se nem Marcos também não está lá, a ideia da chave do reino dos céus. Lembram? Você é Pedro, sobre ti edificaria a minha igreja, e eu te daria a chave do reino dos céus. Tudo que você ligar na terra será ligado nos céus, tudo que você desligar será desligado. Então, essa ideia da graça que diviniza o ser humano e que coloca o ser humano num patamar muito acima de qualquer anjo ou arcanjo, ou aí vai dependendo da ideia de cosmologia cristã, agora falando do ponto de vista de uma filosofia da religião analítica, né? Que aí entra a questão da cosmologia, dentro de uma as categorias gerais são assim, ó, lógica, epistemologia, metafísica e ética. Né? Então, aqui estaria mais dentro da ética, mas para falar sobre isso, a gente tem que entrar para o lado da metafísica. O que é metafísica? Aquilo que vai além do físico. Né? Então, ou seja, no mundo do pensamento. Então, quando uma pessoa fala assim para vocês, mas está muito metafísico, você fala assim, mas obviamente, porque tudo que nós estamos falando aqui diz respeito ao mundo do pensamento ou não. Né? Então, é o mundo do pensamento. Então, a gente tem que quebrar esse preconceito que ficou, mas isso é muito metafísico. Não, é totalmente metafísico, é o mundo do pensamento. Deus é o Espírito. Lembra que Jesus fala no Evangelho de João? Deus é Espírito, e seus adoradores o farão, ou prestarão culto, o adorarão em Espírito e verdade. E que eu saiba, Espírito e verdade é metafísico, né? Então, quando a pessoa fala para você está muito metafísico, ela está fazendo um elogio, né? No mínimo, né? Porque, né? Não tem como não fazer esse elogio, né? Ainda mais a gente que mexe com teologia. Não, mas eu sou da teologia prática, sou da teologia da libertação, etc. Continua valendo a teoria. Aí se a gente não paga IPTU, não paga conta de água, conta de luz, não paga IPVA, isso tudo vem da teoria, isso vem da tal da chamada metafísica teórica das coisas, né? Então, né? Então, como que não? Senão,
Senão a gente não pagaria nenhum tributo, nenhum imposto, porque afinal de contas, se tudo muda de momento a momento, ninguém se banha na mesma água 2 vezes no rio. Então, se a Amanda dá uma lei, daqui a 5 minutos ela não vale mais. Se não fosse por causa da metafísica, daqui a 5 minutos ela não vale mais. Porque ela mudou, os seres humanos mudaram. Logo, aquela lei se aplica no tempo àquele tipo de ser humano que estava naquele momento, naquele segundo, tal. Então, né, claro que são extremos para a gente entender que é pela metafísica que a gente entende a semelhança de Deus que está na gente, né, de acordo com a perspectiva cristã novamente, que é o quê? A alma racional, que afirma a imortalidade da nossa alma em função dessa possibilidade de ingresso na metafísica. Metafísica são realidades que, por sua própria natureza, estão fora do tempo, senão não seriam metafísica, seria intrafísica, né? Então aqui nós chegamos ao ponto aonde nós não usamos Deus, e muito pelo contrário, né, essa perspectiva que nós temos de uma filosofia cristã nos diz que é possível o ser humano alcançar Deus em função desse amor que Deus nos deu pela sua graça. Esse amor que Deus nos deu pela sua graça, ele tem que ser expandido por meio de políticas públicas e assim por diante, para que alcance os demais seres humanos, em função de uma capacidade que não é nossa, mas de uma capacidade que nos foi dada pela nossa fé em Cristo. E nós não podemos nunca esquecer que o batismo, tanto o sacramento, como depois nossas posteriores experiências em relação a Deus, numa mística que hoje se tornou pública, que seria o batismo no Espírito Santo, nós nunca podemos esquecer que é sempre como está na segunda carta de Pedro, é sempre um pedido a Deus de perdão dos nossos pecados. Né? Leia lá a segunda carta de Pedro, você vai ver que o batismo nada mais é do que um pedido a Deus pela remissão dos nossos pecados. Então, às vezes, a pessoa acha que ela está muito segura, porque ela recebeu o batismo sacramental e depois o batismo místico, né? Que seria aí o batismo misterioso, a palavra mysterium, né? A palavra mistério vem daí que vem a mística, vem do mistério. Né? Tem gente que entende místico como sendo coisa viajante, não é coisa viajante, né? É mistério, do mistério, mistério de Deus. Então, toda a religião cristã, independente da igreja que você frequente, é uma religião mística, uma religião de mistério. Por que é mistério? Porque a nossa razão natural não alcança, precisa da razão revelada, certo? Então, a partir daí, a gente entende essas terminologias de uma maneira um pouco distante daquela ideia comum, né, da percepção comum, né, que às vezes a gente pode ter, que é uma percepção um pouco inadequada do uso de palavras, né? Cai no jargão popular e aí se desqualifica a palavra. Mas a palavra para a gente, a palavra mística, ela é muito importante, porque ela determina esse mistério diante do Deus Criador, que nos alcança mediante a sua graça. E qual é essa graça? A graça manifesta é o Cristo, Jesus, o verdadeiro Deus, o verdadeiro ser humano, né? Os dois juntos, né? E a partir desse movimento, então, da adoção em Cristo, a natureza humana se diviniza, porque Cristo assume a natureza humana. E como, então, na ideia de gênero humano, o ser humano se transforma em algo divino, certo? Então, é nesse ponto. Porém, a gente pode fazer uma expansão. Quando a gente pensa assim, ó, todos os seres humanos foram santificados em Cristo, porque Jesus assume, né? Deus assume o seu lado, o lado humano, nossa natureza humana, nossa. O humano, ele é animal ou peixe? Ele é animal. E todo animal é peixe? Não, mas todo peixe é animal, certo? Então, quando Jesus assume a sua humanidade, ele assume dentro de uma categoria menor, que está numa categoria maior que é animal. Então, o que acontece? Por isso que o Paulo vai dizer assim: toda a criação geme e espera a manifestação última dos filhos de Deus, que é a ressurreição da carne, certo? E daí todos os animais entram naquilo que está lá no Isaías, né? O leão se sentará do lado do cordeiro, a criança vai poder botar a mão na toca da serpente, lembra? A gente lê sempre na Páscoa sobre isso. Por quê?
Fazendo raciocínio agora, razão pontuando a questão da razão revelada, razão natural pontuando a questão da razão revelada. Deus vem e se encarna, certo? Ele, na hora que se encarna como ser humano, mas ao se encarnar como ser humano, ele também santifica toda a sua criação, porque o ser humano é um animal, e todo mundo está dentro da classe de animais, perceberam isso? Não. E os animais, eles se alimentam dos vegetais para sobreviver, pelo menos na primeira escala. Logo, Cristo acaba também por tabela, santificando todo o reino vegetal. E como os seres humanos têm um pezinho no plano dos anjos, certo? Por que a gente tem um pezinho no plano dos anjos? Porque a gente é capaz de fazer raciocínios abstratos, esses raciocínios metafísicos. Lembra que eu conversei com vocês na aula anterior? Que o anjo não conhece igual a gente, o anjo conhece de uma vez só. Ele não tem raciocínio. Ele olha para o objeto, já era, ele conhece tudo. Olha entre aspas, porque não tem olho, né? Ele se aproxima do objeto de alguma maneira intelectiva, ele conhece tudo sobre o objeto de um instante só. Por que tem hierarquia de anjos? Porque quanto mais precisa for essa faculdade de conhecimento dos anjos, mais elevado ele está na categoria da hierarquia celeste. E é por isso que a gente, na tradição cristã, não faz oração para todos os anjos. Por quê? Porque não faz muito sentido. Entende? Porque anjos é uma função. Quando o anjo é enviado, quando esses espíritos intelectivos que estão acima da gente são enviados por Deus para uma missão específica, a gente chama de anjo. Quando a missão específica dele é para um povo inteiro, a gente chama ele de arcanjo. Por que chama arcanjo Gabriel? Porque aquele espírito celeste foi enviado para anunciar a todos os tempos e nações a encarnação de Cristo por meio de Maria. Então ele vai anunciar, olha, Deus vai se fazer ser humano. Você aceita? Ela fala aceita. E aí já era. Entende? A coisa começa a acontecer a partir daí. Por que é arcanjo, então? Que é para a humanidade inteira. Por que é Miguel arcanjo? Porque a luta em relação ao mal é para a humanidade inteira. Por que é Rafael arcanjo na tradição católica? Esse anjo já é um pouco mais controverso na tradição protestante, né? Porque a medicina representa a salvação de Cristo que cura o mal do mundo inteiro, de todos os tempos. Por isso que ele é representado como arcanjo. E só é reconhecido esses três, tanto na tradição católica romana, quanto na tradição grega. No entanto, algumas tradições menores, ou igrejas menores, como a tradição etiopiana, reconhece 7 arcanjos. A igreja etiopiana reconhece que são 7 arcanjos. Aí tem outros nomes lá, Uriel, não sei o quê, e aí teria que ir lá ver que eu não lembro. Agora, assim, de plano eu não lembro. Um dos outros nomes. Mas, assim, tem. Então, tem esse. Por quê? Porque existem 7 espíritos que assistem perante o trono de Deus. Lembra do livro do Apocalipse? 7 espíritos que assistem perante o trono de Deus. Que a igreja romana e a igreja grega dizem que são 7 dons do Espírito Santo. Mas, como eu disse para vocês, igrejas menores, como a igreja da Etiópia, diz que não é só os 7 dons do Espírito Santo, são 7 arcanjos também, dentre eles Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel e outros lá, que eu não lembro mais o nome. Né? Mas a nossa igreja ela não faz prece para esses anjos, certo? A nossa tradição não faz prece para esses anjos. Né? A igreja da Etiópia faz, eles têm toda uma liturgia própria. A nossa não. Né? A igreja católica romana faz dos 3, a grega também. A luterana acho que faz 2 ou 3, né? E as demais começam a tirar essa ideia, porque falam que é a representação de Cristo e tal, não precisa fazer prece para anjo nem nada, tal, e aí vai desconsiderando essa questão toda. Mas como eu disse para vocês, só faz sentido se a gente entender que Jesus, quando ele se encarna, ele traz em si as duas naturezas. Quando traz a natureza humana, arrasta tudo isso para dentro. Por quê? Porque ser humano é um ser muito interrelacional. Ele tem o pé lá no meio animal, tem o pé no meio vegetal e tem o pé no meio angélico. Então, quando Cristo se encarna dessa maneira, ele traz a si toda a criação. Pegaram a ideia? E por que teorias, né, hipóteses científicas, como, por exemplo, a teoria científica, ou hipótese científica da evolução darwiniana, que é o ser humano era, na verdade, um peixe do mar, e aí ele vai, né, evoluindo, vai criando patinhas e vai chegando, depois ele vira macaquinho, e depois do macaquinho vira ser humano. Por que essa hipótese não é tão ridícula assim? Porque ela traz em si, como eu estava dizendo para vocês, a ideia de uma santificação de todo o mundo natural, quando Jesus se encarna.
E aí nós temos uma perspectiva holista, de uma ideia de que toda a criação é santificada em Cristo. Logo, a gente tem que preservar toda a criação, o que é muito interessante para o nosso tempo. Mas não é novo, entende? É algo que já estava dentro da igreja desde o começo, entendeu? Não tem nada novo aí, não, entendeu? Ah, é porque é ecoteologia, ectologia. A ectologia sempre teve presente. O único momento que ela não teve presente e ela decai é no momento do liberalismo, teologia liberal que ocorre lá na Inglaterra e que tem uma ideia de justificar a técnica da Revolução Industrial. Tirando isso, não, a ecoteologia sempre teve presente, né? E hoje tem bastante gente trabalhando com isso e é essencial trabalhar mesmo, retomar isso, por quê? Porque Cristo é aquele que santifica toda a criação, sem nenhuma exceção, certo? Ele santifica tudo mesmo, né? Mas a parte da salvação é só para a categoria do ser humano, a parte da divinização é só para a categoria do ser humano, mano. A salvação, desde os primórdios do cristianismo, é para a totalidade do mundo, de toda a criação, fora do mundo, inclusive, né? Então, é Cristo que, pela sua natureza, Deus, ser humano, santifica todas as categorias da criação nele, certo? Então, isso é extremamente interessante porque nos diz assim, nós não temos mais que usar essa ideia de usar os seres humanos como meio para a salvação, como está aqui no texto. Ó. We treat human beings as means to some theological end. Né? Então, aqui teria aquela ideia de eu gosto da Josiane, gosto da Vitória, gosto da Amanda, gosto da Cláudia, gosto do Júlio, gosto de todo mundo, mas não gosto porque eles são seres humanos. Eu gosto deles porque eu tenho que alcançar a salvação por meio deles. Então eu gosto de uma maneira interesseira, entende? Jesus não é muito a favor disso. O que ele fala? Os comerciantes não entraram na casa do meu pai. Está lá no Evangelho de Lucas. Ele bate forte em cima disso. Ele fala: ó, tentar fazer comércio com Deus é um erro, é um equívoco. E onde ele fala isso de novo? Ele fala também isso no Evangelho, quando ele fala assim: mas nós não curamos em teu nome, nós não expulsamos demônio em teu nome, nós nos pregamos o Evangelho no teu nome. E ele fala: ah, não vos conheço, afastai-vos de mim. Por quê? Porque tinha esse interesse, entende? De alcançar algo por meio, né? Então, e Jesus fala isso, né? Não façam desse jeito, porque vocês já receberam a recompensa de vocês. Lembra quando ele fala? Diversas vezes ele fala isso. Se você fizer isso, você já recebeu sua recompensa. Não haja dessa maneira. Se você só ama aqueles que te amam, que recompensa você merece? Você já recebeu sua recompensa, você não merece nada. Né? O pai que vê te oculto, no oculto não vai te recompensar em nada por isso. Então, Jesus propõe uma inversão radical. Não é fazer as coisas no interesse de obter a salvação ou a vida eterna, mas é fazer as coisas porque a gente enxerga sob o olhar de Deus. Isso é possível em função da teologia da divinização, que é defendida na igreja, ou seja, no nosso fluxo da filosofia cristã, desde os seus primórdios, desde ali de Paulo apóstolo. Né? E Pedro também, e Judas também, e Tiago também, todos eles vão, e João principalmente, vai defendendo essa ideia de que se não for dessa maneira, a salvação não é alcançada. Né? Isso é muito interessante, né? Porque mostra um holismo, né? Uma coisa que conecta com aí uma interdependência geral, né? Uma interrelacionalidade com todas as coisas. Né? Então, de nada, Amanda. Então, aí aqui, nós vamos aqui, ó, para o próximo momento do nosso texto, ó. On Augustine's theory of value. Every creature, no, every created thing has the value it does. Aí tem a value, então, deixa eu aceitar. However, great that value only in relation to the creator. Então, na teoria de Agostinho sobre o valor, o que é valor mesmo? Valor é uma coisa que a gente chama de axiologia, tá bom? É o valor do certo, errado, verdadeiro ou falso, certo? Então, o que é axiologia, Cláudia? É aquilo que é certo ou errado, verdadeiro ou falso, correto ou incorreto. Isso tudo é uma categoria do conhecimento. Essa categoria do nosso conhecimento diz respeito a isso mesmo, é o valor positivo e negativo das coisas. Então, isso tudo é chamado de axiologia. Então, olha aqui. Na teoria do valor, ou seja, na axiologia do Agostinho, do certo, do errado, verdadeiro ou falso, luz, trevas, né? Virtuoso, não virtuoso, cada coisa criada tem o seu valor
em si mesmo. No entanto, maior do que esse valor, somente na relação com o seu criador. Até rima, né? Valor criador, né? Fica aquela coisa AA, né? Quem gosta aí de rima, tá dentro da rima AA, né? Criador, valor, né? Valor criador, né? Então, que é uma coisa interessante da nossa língua portuguesa, né? Porque a língua inglesa não dá, tá vendo? Value, não dá nem para falar direito, né? Não tem nem musculatura para falar isso direito, né? Value e creator, né? Valor, criador, né? O pessoal da Espanha adora isso, né? O Vitória, Vitória, nossa pós-doc daqui, criador, valor, né? Que é valor, né? Então, e uma parte importante da ética de Agostinho, então a gente já entendeu aqui, ó, tem algumas coisas implicadas aqui que dá para eu adiantar para você. Então, toda a ética envolve uma axiologia, envolve uma questão de valor positivo, negativo, virtuoso, não virtuoso, correto e incorreto. Por quê? Porque isso identifica nossas tomadas de decisão, certo? Embora a ética seja muito mais do que tomadas de decisão, a gente pode começar a compreender a partir daí. Então, a ética de Agostinho é construída ao redor do seu reconhecimento de que o quê? The will can be divided against itself. De que a vontade pode ser dividida contra si mesmo, em relação a si mesmo. And Kant shows the way in which Augustine struggled to reach a philosophical understanding of conflict within the will. E Kant mostra o modo, o caminho no qual Agostinho se depara e desenvolve, se esforça para alcançar um entendimento filosófico do conflito dentro da própria vontade, dentro da própria intencionalidade, né? Então, mas por que isso aqui interessa para a gente? Porque existe uma coisa chamada pecado, existe uma coisa chamada não pecado, certo? A Cláudia está falando aqui que o sinal voltou, né? Vocês entenderam, pegaram aqui a ideia? Tem a ideia de pecado, ação intencional que leva para o pecado e ação intencional que agrada a Deus, que leva à Eucaristia, ao louvor de Deus, certo? Então, a ideia ética é justamente essa, pelo menos dentro da nossa perspectiva, da perspectiva agostiniana, quais as intenções levam para Deus, as ações minhas intencionadas levam para Deus e quais levam para a ausência de Deus. Mas leva para o capeta? Não. No pensamento agostiniano, ou seja, no principal teólogo de todo o cristianismo, o demônio tem uma parte secundária. Ele é só alguém que perdeu Deus. Apronta que não sei o quê, angustiado até não sei o que lá, né? Por quê? Porque perdeu o bem máximo, a perfeição máxima. Ele é o ser mais angustiado possível, porque se ele é um serafim ou um querubim, ele está no nível máximo de possibilidade de conhecimento mais perfeito e preciso de Deus. E quando ele perde Deus, ele perde tudo. Então, a tradição cristã vê o demônio como o Satã, o diabo, como o ser mais infeliz possível. Por quê? Porque ele perdeu toda a presença de Deus pela sua escolha. E é uma escolha contínua, né? Continuada no tempo. Então, ele perde tudo e fica o ser mais triste e angustiado possível, né? Daí a gente explica o porquê, daí a teologia explica o porquê que ele causa tanto mal no mundo, porque a angústia dele é gigantesca, né? A tristeza dele, a raiva dele de ter perdido o bem máximo que é Deus, né? Então, e ele não pode voltar atrás? Toda a tradição cristã diz a mesma coisa. Todo mundo da teologia fala. Poder pode, mas ele não quer. E como é que alguém vive, então, dentro dessa angústia gigantesca e assim por diante? Porque ele não quer aceitar Cristo. E por que ele não quer aceitar Cristo? Porque ele não quer aceitar essa divinização do ser humano. Ele fala, não, eu sou o ser mais poderoso do universo e eu tenho que me submeter a um Deus que se transforma em homem? Não aceito isso. Então, essa revolta que parece coisa de criança, sem dúvida alguma, só mostra pra gente que a gente não vai conseguir entender isso aí, né? Por que existe um mal objetivo, por que esse anjo cai, a gente tem vislumbre, mas a gente não tem ideias, né, do que seria isso.
E uma tradição paralela da igreja também diz assim que, na verdade, o primeiro a receber a revelação foi ele. Qual a revelação? De que os seres humanos seriam divinizados pela encarnação de Cristo. E o grande querubim serafim se rebela em relação a isso. Aí é que Deus escolhe o Gabriel, o Miguel, etc., para revelar isso. Mas é mais o Gabriel na sequência que é revelado isso. Ó, você levará isso, tal, quando o momento chegar e tal. Mas o chamado, que a tradição cristã chama de Lúcifer a partir do século VI. Antes disso, Lúcifer era Jesus, porque Lúcifer em latim quer dizer aquele que porta a luz, aquele que é a luz. Isso é Jesus. Certo? Eu sou a luz do mundo. Se você lê isso em latim, tá lá, a palavra Lúcifer aparece lá. Então, aí você fala assim, ué, mas Lúcifer virou o capeta? É porque é uma falsa luz. É a luz, é a luz que ele faz brilhar, que não é aquela que nega Jesus. É um outro modo de entender a realidade que nega Jesus. Certo? Então, é uma falsa luminosidade. A verdadeira luz que vem ao mundo e ilumina todo homem só é Jesus. Agora, ele é uma falsa luz que estava aqui antes de Jesus e que estava tentando iluminar o ser humano para se afastar cada vez mais de Cristo. Certo? Então, então a palavra portador da luz é própria de Jesus, não é própria dele. E daí a igreja para dizer, olha, é esse portador da luz que tinha a revelação de que Cristo se tornaria ser humano, se eleva e tenta se colocar no lugar de Deus, e aí ele descobre que ele é o pequeno chifre. Ele achava que tinha um chifre muito grande, super poderoso. Aí é pequeno chifre, entendeu? Carneirinho com chifrinho assim, ó, subdesenvolvido. Blum, cai. E quando ele cai, ele carrega consigo um terço dos anjos que ficam aqui no meio dos seres humanos, tentando induzi-los a não acreditarem em Deus. Em função do quê? De uma vingança contra o próprio Criador, que ama os seres humanos. Então eles querem fazer com que o Criador veja o quanto o Criador ama os seres humanos, mas ao mesmo tempo, então eles falam, então vamos fazer esse Criador sofrer. É uma alucinação, é uma loucura, né? Porque não faz sentido isso, mas, né? E a Agnes coloca aqui, ele tentou Jesus achando que teria sucesso. Então, você imagina uma coisa dessa? A criatura quer que o Criador ajoelhe na frente dele. É o que a gente vem fazendo em relação ao nosso mundo, muitas vezes, né? A gente pega a criação de Deus, quer que ela se ajoelhe diante de nós, né? Por exemplo, a inteligência artificial com essa ideia de imortalidade é isso, né? Quer fazer Deus se ajoelhar diante do ser humano, diante da técnica. A gente já sabe que vai dar errado, né? Isso aí não vai dar certo, né? Por mais que você tente acertar, vai contra pelo menos na perspectiva cristã, vai contra a normatividade natural das coisas. Tudo aponta para o Criador e tudo vem do Criador, como fonte original das coisas, não como natureza, né? Porque a gente não é divino assim. Mas tudo aponta depois para o fim último, para a causa eficiente, que é Deus. E Deus colocou uma ordem no mundo. Você vai muito contra a ordem, você acaba com o próprio mundo, né? Mas vamos voltar aqui. Isso a gente vai ver mais para frente, né? Então, olha, Agostinho, no seu entendimento, no seu entendimento filosófico da vontade, da nossa intenção, que é o que determina a nossa salvação, porque nós temos que escolher, né? Está interrelacionado com a sua interpretação de tais doutrinas teológicas como o pecado original. Nós vamos ver o que é esse tal de pecado original que a gente aprende. Não veio como revelação? Não, na verdade não veio como revelação. Tá bom? É um desenvolvimento a posteriori, é um desenvolvimento que vem aos poucos, a partir do ponto de vista teológico, da presença do Espírito Santo. Do ponto de vista filosófico, vem a partir do quê? De uma sistematização das categorias dogmáticas da igreja, ou seja, das verdades reveladas, que aí vai dando essa ideia de, quando se pergunta de onde vem o mal no mundo, e Agostinho está dentro desse viés, talvez ele seja o principal filósofo teólogo do cristianismo, que se pergunta isso e tenta realmente organizar algo, ele chega na ideia de pecado original, de um erro fundamental. Pecatus nada mais é do que errar o alvo, né? A palavra pecado é errar o alvo. Errou a finalidade, portanto. Mas existe um erro de finalidade original, que é discutido por grandes teólogos da época, como Gregório de Nissa, né? E assim por diante, que vão dizendo, olha, nós temos um problema aqui dentro, qual é? Da onde começa esse pecado? Quando começou o mal no mundo, em outras palavras? Começa com o pecado original. Então a gente vai ter que ver o que é esse pecado original. E what he takes to be the correct doctrine of grace and free will, e o que ele considera como sendo a doutrina correta da graça e do livre-arbítrio.
And so Kant considers Augustine controversy with the Pelagians in this context. Então, o Kant, né, o Clark Kent, aqui o Kant, considera a controvérsia de Agostinho com os pelagianos neste contexto de descoberta de a Nayara Osiane, para alcançar Deus, precisa se esforçar ou não? É só pela graça que elas alcançam ou tem a coparticipação delas? É uma coparticipação secundária ou primária? Ou seja, é maior do que a graça, ou seja, a intenção e a escolha que a Nayara Osiane fazem é primordialmente aquilo que tem que acontecer, ou não, é a graça que interfere na vontade, que daí faz ela escolher, que daí vai conduzi-las como se fosse um barco à vela sobre as águas. Ou a Osiane e a Nayara têm que remar no meio desse percurso também. Não é só o vento, não. Tem que remar junto. Ou, como queria Pelágio, não tem nada de vela que nem vento. Pega o remo e rema, filho. Se der certo, deu. Se não der, você afunda no meio do barco. Entendeu? Então, essa é a ideia que está aqui, que é discutida em Agostinho. Agostinho vai ter que abordar essa ideia do esforço próprio, ou da graça, ou da combinação delas. O capítulo conclui com a discussão da teoria de Agostinho sobre as virtudes e os vícios. Ah lá, lembra? Eixo axiológico, virtude de um lado, vício do outro. Pecado de um lado, santidade do outro. Correto de um lado, incorreto do outro. Certo? Então aí nós temos o eixo axiológico. Então aí depois nós vamos aqui para o capítulo do Paul Waitman, que é a filosofia política de Agostinho. Ah, interessante, está falando com o nosso tempo, né? Onde teologia e religião e política se misturam. Né? A gente não consegue tirar isso, né, no nosso tempo. Né? Por exemplo, irmão vota em irmão. Isso é política. É uma política vestida de teologia, né? Irmão vota em irmão. Um tempo atrás, talvez vocês não tenham pego isso, mas eu peguei bem, eu vi os slogans aparecendo. Irmão vota em irmão. Né? Por quê? Porque esse irmão foi ungido pelo Espírito Santo. Você tem uma inter-relação uma interfusão, né, entre política, teologia e religião e filosofia, e ética, vai misturando tudo, né? Só nessa frasezinha, irmão vota em irmão, você está misturando tudo, né? Então a gente às vezes toma as palavras como sendo algo muito leve, dependendo do contexto, são leve, né? Como por exemplo, conversa de bar, conversa com os amigos, assim, né? Tomando um lanche e tal, conversa leve. Oi, Francisco, olha o Francisco, olha o neném do Francisco lá. Oi, neném. Oi, neném. Olha lá, neném. Isso aí, futura estudante de teologia, hein, Francisco? Já está desde criança pegando aula aqui, aí vai ficar. Nossa, quando tiver adolescente vai dar muito menos problema para o papai e para a mamãe, né? Porque vai pegando aí os raciocínios filosóficos, teológicos, já consegue ter respostas, né? À medida que chegar na adolescente já tem respostas, já começa a ficar mais estável também. Então a ideia aqui da filosofia política do Agostinho, nós vamos ver que essa questão de filosofia, ética, teologia, religião, tudo se misturava também na época do Agostinho, não é só nosso, do nosso tempo. Mas dá a impressão que é do nosso tempo, né? Que antes não era assim, não, sempre foi assim. Né? A gente vai ver que o ser humano é um ser humano interrelacional. Ele se relaciona e se mistura com as coisas e não tem como fazer cada coisinha no seu encaixe, não dá. A gente pensa assim, mas na prática não funciona assim. Mas vamos lá. Então, com o que essa filosofia política de Agostinho lida? Com aqueles elementos nos escritos de Agostinho que fazem uma contribuição daquilo que nós agora chamamos de filosofia política. Agora, no nosso tempo contemporâneo, né? Porque antigamente era tudo uma coisa só, como eu disse para vocês, não tinha filosofia política em si. Isso vem a partir do liberalismo, do secularismo, que começa no século um pouco antes do século XVIII, no século XVII, depois do século XVIII, com a Revolução Industrial, com a ideia de Estado moderno, com a ideia de secularização, separação da religião e política, muito em função do medo, né? Da Inquisição, de morrer torrado se você não, vamos dizer assim, repetir os dogmas da igreja. Você era condenado pela igreja, era entregue para o poder secular. O poder secular executava a ordem da igreja, que era te, por exemplo, queimar na fogueira. Ou se você se mostrasse um arrependimento, você era retirado de todos os seus bens, todos esses bens passavam para a igreja e para o Estado secular, né? Não Estado secular, mas poder secular, e aí você viveria na extrema penitência da pobreza.
Você não morre, mas vive na extrema penitência da pobreza. Ai, que beleza de mundo. Né? Aí depois, quando surge a classe comerciante, ela começa a ascender ao poder, ela fala, pô, parando com tudo isso, porque nós, quem é a principal vítima é a gente. Né? Não vamos parar com isso agora, Estado secular. Religião é coisa do indivíduo. Não vamos colocar coisa objetiva na religião, não, porque depois vira esse negócio que de gente morrendo torrada aqui, dá com pau e vamos parar com esse negócio já. Gente pobre do nada, não, não. Né? A instrumentalização política vai parar aqui. E isso é um ganho, né? Tem gente que não gosta, que fala assim, você é da teologia do liberalismo, você é um liberalista, não sei o quê. Não, isso é um ganho em função do quê? De abuso de poder. Né? Claro que tem perdas, mas né? Eu acho que o valor vida é essencial para a gente manter e sustentar e não deixar a igreja chegar num patamar de poder tão alto assim, porque ser humano é um ser, por enquanto, caído. E quando ele é um ser caído, ainda que ele seja vivido pela graça, ele comete erros. E um dos erros é justamente usar a política como meio para, olha, eu vou então usar esses instrumentos para ter mais poder, mais controle, etc. Que é aquilo que aconteceu na Idade Média, nunca mais aconteça no nosso período atual, né? Porque se juntar Estado e Igreja, parece que vira para isso aí, né? As influências políticas. Se atualmente, sem Igreja, já tem um monte de corrupção, imagine se colocar a Igreja dentro do poder, pode ter mais corrupção, né? Então, não que a Igreja tenha saído do poder completamente, porque quem é eleito hoje, muitas vezes, é por agendas ligadas à Igreja. Isso é um problema? Não. O problema está na natureza humana, nossa mesmo, que é uma natureza caída e traz consigo problemas enormes, né? Dentro desses problemas enormes é justamente o uso do sistema para adquirir vantagens, né, políticas. Né? Mas vamos continuar aqui. Embora Agostinho não tenha escrito nenhum tratado especificamente na área da filosofia, certas posições suas foram muito influentes na história da filosofia política. Então, em um ou outro contexto filosófico ou teológico, Agostinho escreveu sobre a escravidão, sobre a propriedade privada e pública, sobre a natureza da justiça, sobre os propósitos do governo humano e as relações entre igreja e Estado e as condições da guerra justa, dentre outros tópicos semelhantes, ou tais tópicos. Então, o que nós vemos aqui? Nós vemos uma coisa muito interessante, né? Que o mundo do Agostinho não era tão distante do nosso mundo assim. Por quê? Porque nós tínhamos o direito romano, a política romana. E muito do nosso Estado moderno foi feito em cima das teorias romanas, greco-romanas. Quando vocês olham os Estados Unidos, o que vocês veem lá? Um obelisco romano, certo? Lá na Casa Branca tem um obelisco romano. Aquilo é um obelisco dos imperadores romanos. O que está fazendo lá meio? Quando você vê a Casa Branca, você não vê um monte de coluna romana lá? Aquelas colunas romanas? Então, por quê? E se você for lá, você vai ver triângulos, sistemas, casas, arquiteturas romanas. No centro do poder mundial ocidental, que é os Estados Unidos, em Washington, DC. Por que isso está lá? Eu fui lá ver. Ah, você foi lá? Fui, porque eu gosto da área do direito, eu gosto do Estado moderno. E eu gosto da Constituição Federal. Então, a minha área dentro do direito é constitucional, certo? Então, assim, é a base filosófica de todo esse plano que nós temos aqui, plano político, estratégico, exército, comercial e etc. Então, eu fui lá ver. E o que a gente vê lá? O novo Império Romano. Era a pretensão dos colonos ingleses que fundaram os Estados Unidos, que ali fosse um novo Império Romano. Certo? Mas por quê? Mas espera, mas os colonos que foram lá não eram metodistas, não fundaram o metodismo nos Estados Unidos? Sim. Mas então, é próprio do Império Romano, do cristianismo romano, ter a cultura romana, ter o direito romano e assim por diante, a política romana. E nós somos o quê? Herdeiros disso tudo, pelo Ocidente. Certo? Ah, mas os romanos são do capeta, eles matavam. Sim, numa fase. Depois do século V, 4 por 5, o que aconteceu? Virou cristianismo. E se não fosse cristianismo, nós não teríamos tudo isso que nós temos hoje. Então, quando a pessoa fala assim, eu não quero ser cristão, é porque não sabe história. Né? Então, por exemplo, o Papa, ele fez uma convocatória, né, esses dias com os exorcistas do mundo todo. É minha área, pessoal, então eu estou acompanhando, entendeu? É minha área. Então, a minha área teológica que é essa questão de teodiceia, mal no mundo e, consequentemente, entre o exorcismo dentro disso.
E aí o Papa virou e falou assim: olha, é preocupante o avanço de princípios ligados a uma ideia satânica de desconstrução dos valores, etc., né? É muito preocupante, por quê? Porque ignora a história do cristianismo, tem uma história de desenvolvimento aí dentro. E o que esses princípios querem é simplesmente fazer uma derrocada. Anula tudo isso, vamos começar do zero. Quer? Né? Não. Né? Então, é muito preocupante em função dessa questão da ignorância absoluta de como que o cristianismo vem se desenvolvendo até chegar ao nosso tempo. Né? E você não pode chegar e falar assim, vamos parar tudo, vamos começar do zero, vamos voltar para... Vai voltar para onde, meu filho? Entende? Não tem como se retirar o valor do cristianismo no Ocidente. Como assim você vai retirar isso aí? Então, o Papa está preocupado com isso. O pessoal todo em geral está, e eu também estou preocupado com isso. Assim, como é que você vai tirar isso aí? Né? Você quer desconstruir tudo? Aí se vê um projeto, né, que a gente olha e fala assim, um projeto de desconstrução da civilização cristã, em cima que, quando a gente fala civilização, não é aquela ideia de vamos evangelizar os selvagens, né? Porque isso já caiu, né? A gente não pensa mais assim. Vamos levar Jesus a todos os povos. E dentro disso tem valores civilizatórios que foram questionados, reformulados, assim por diante. E retirar tudo isso e negar tudo isso não dá, né? É pedir para repetir a história, né? E por que que a Igreja Católica é uma igreja interessante? Porque ela tem Inquisição lá dentro. E ela está tentando se reformular a partir de erros históricos tremendos que as outras igrejas não cometeram. E isso é interessante, porque arrepender-vos e crer no Evangelho está na nossa frente. Né? Ah, mas é uma visão muito ingênua sua, professor, porque os caras querem dinheiro e tal, não sei o quê. Bom, eu acho que tem gente muito boa lá dentro também, assim como em qualquer igreja tem. Lembrando para vocês as nossas aulas que nós tivemos. O seu professor aqui não adianta querer dizer para mim que igrejas são distintas. Todas as igrejas que batizam o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo pertencem a uma unidade eclesial. E depois, para mim, é questão política, porque se todas as igrejas estão no mesmo lugar. Todas batizam, quem batiza em nome de Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é o próprio Cristo ressuscitado. Então, a partir dessa questão, que é uma filosofia de unificação da igreja, é que eu entendo a igreja. Então, se a sua igreja é maranata, se a sua igreja é pentecostal do reino de Deus, né? Se a sua igreja é neopentecostal da graça divina, se a sua igreja é a igreja católica romana, luterana, calvinista, eu não vejo dessa maneira. Eu vejo que é questão política e de arranjo para que as pessoas consigam se entender. Agora, eu não consigo entender como sendo um corpo todo dividido de Cristo. Não é, porque é Jesus quem batiza, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você pode dizer assim, mas os erros da Igreja Católica têm coisas muito loucas lá dentro, etc. Tem. Agora, qual igreja que não tem coisa muito louca acontecendo? E esses escândalos dos pastores que são pedófilos, como é que fica? E pastor que abusa de mulher também. Né? E todo mundo falava antes de padre, agora está descobrindo que também tem isso, tudo quanto é igreja. Então, né? É aquilo que está no Apocalipse. O reino de Satã vai junto com a igreja de Cristo. E o próprio Jesus falava isso quando? Parábola do joio e do trigo. Lembra? É só no final que você consegue arrancar as coisas. Senão você corre o risco de fazer coisas erradas, né? A Agnes coloca aqui, ó. Esse cristianismo foi por conta de Constantino? Também. Constantino, Agnes, vamos dizer assim, é um ápice, é um representante de todo o movimento de pessoas que está por baixo dele, querendo colocar o cristianismo para fora das perseguições e das exclusões políticas do Império Romano. Quando a gente vai para Roma, como eu vou quase sempre, e a gente estuda lá dentro, e espero que vocês tenham a oportunidade de ir comigo para Roma, para a gente ir nas catacumbas cristãs, de todas aquelas questões arqueológicas que estão lá dentro, vocês vão reparar que a perseguição que falam que os cristãos sofriam é num período curto. Depois não tem mais. Mas os cristãos falavam, vai que volta isso aí. Entende? Vai que volta esse período de gente morrendo nas ruas, crucificado, virando lâmpada, queimando. Então a gente precisa revidar rápido para sair disso rápido. Né? E aí eles começam a reformular políticas e começam a subir no poder mesmo. O Constantino é um sintoma disso. Viu? No Constantino, tem gente que fala assim, tem gente que fala que Constantino era um anticristo e tal. Hã? Hã? Então tem que ir lá comigo para Roma para estudar as catacumbas, os monumentos, ver a história, né? Não tem nada de anticristo, não. Tem um esforço de um cara humano tentando fazer um monte de coisa e fazendo um monte de coisa errada.
né? A Igreja Ortodoxa grega considera ele santo, a Igreja Católica Romana fala não, porque ele cometeu alguns deslizes sérios ali, viu? No percurso dele, sério. Vocês vão ver ali, vocês vão... Ixi, né? Agora, a mãe dele, a Helena, não. A Helena é muito interessante. Aliás, é a primeira arqueóloga religiosa da história, viu? Da história cristã. Ela vai para a Terra Santa e vai, ó, cavocando tudo, descobrindo tudo, e ela que é responsável por aquilo que nós conhecemos hoje do cristianismo que tem lá na Terra Santa. Uma mulher. Ela vai, começa a escarafunchar, carrega tudo, cavoca tudo, começa a descobrir tudo quanto é coisa lá dentro, né? E aí tem algumas histórias que eu desconfio se é isso mesmo ou não, mas a gente nunca sabe, né? Que é aquela história de ela ter cavocado um dado ponto apontado por Jesus num sonho, numa visão, e lá estava a cruz de Cristo. A cruz de Jesus tinha pelo menos 500 anos já, viu? De podreira. Como é que não desapareceu? Ela foi conservada pelo poder do sangue de Cristo? Bom, pode ser, mas, né? Aí começa a questão da onde? Das questões das relíquias de poder, né? E aí começa a ficar complicada a história. E culmina com Lutero fazendo um monte de crítica e eram válidas, viu? E até hoje é válido. Se você usar a relíquia para fazer comércio, e até hoje tem, né? Se vocês forem pesquisar o comércio paralelo de relíquias, vocês vão descobrir que até hoje tem, e são muito caras, né? É complicado, né, essa história, né, de relíquia, de valorização monetária de relíquia, né? Bem complicado, né? Tem até prepúcio de Jesus. Aí tá complicado, hein? A pelinha do pipi de Jesus virou relíquia. E como que pode ser uma coisa dessa? Pois a relíquia do berço de Jesus. Que berço de Jesus? Rapaz, era manjedoura, provavelmente já tinha sido queimado, desestruturado. Não, tá lá e tá lá. Vocês forem comigo lá em Roma. Eu acho muito interessante essas coisas, porque isso aí é um bom alerta, entendeu? Você olha aquilo e fala assim, não pode ser. Não é possível que alguém olhe para aquilo e fale, né? O berço, a manjedoura de Jesus. Não é possível você chegar numa igreja falando, é isso aí mesmo. Tá lá, né? Na Santa Maria Maggiore, né? Eu gosto de levar. A Nayara foi comigo lá, outros alunos foram comigo lá, eu levei o pessoal lá para eles verem. Tá aqui. Você acredita nisso? É com você. Eu não. A igreja está mentindo. Não, a igreja é muito prudente em relação a isso. Ela fala assim: olha, isso é um objeto de veneração que foi dado pelos povos, entendeu? A gente não vai dizer que é certo, que é errado isso aí. Mas tá aí. Se quiser acreditar, acredite. Né? Igual na Igreja da Escada Santa, aquelas lajotas de mármore que estão lá, que falam que é da casa de Pilatos, eu acho que pode ser, né? Porque a Helena foi para lá e leva de padiola até lá. Pode ser. Mas lá em cima tem uma coisa que eu acho que não é, que é a cadeira onde Jesus sentou na última ceia. Eu fiquei olhando e falei, ela teria que ter 500 anos quando a Helena estava lá na Terra Santa, entendeu? 400 anos pelo menos. Aí você falou assim, uma cadeira que aguenta 400 anos? E como é que é isso aí? Né? Não pode ser, né? E tá lá, entendeu? Você tá lá, para você ver. Aí você vê lá, entendeu? Pode ser que, né, a Helena falou assim, vamos levar para lá para ficar alguma coisa que era da época de Jesus e tal. E aí a galera começou a achar que era relíquia, né? Então, eu não acho que a Helena falou, olha, é a relíquia. Eu acho que ela falou, olha, era desse jeito que as cadeiras eram feitas na época de Jesus. Por quê? Porque eu trouxe de lá agora. E aí o pessoal começou, é relíquia, entendeu? Então pode ser aclamação popular isso também, né? Então teria que estudar com mais propriedade isso para ver se ela realmente cometeu isso mesmo. Eu acho que ela era uma pessoa muito sensata, né? Ela dava muita bronca no filho dela, Constantino, pelas aberrações que ele fazia em relação às esposas, né? Então eu acho que nós, pelo menos é o que diz a geografia, né? Então acho que a gente tem que tomar mais cuidado para ver que a pessoa é uma pessoa normal, não é uma doida desvairada que está lá, né? Então, acho que provavelmente ela levou em função disso e aí foi se criando lendas em cima, né? Então, aqui, a Vera coloca assim: nossa educação brasileira não nos ensina a história como ela deveria ser contada. Somos pobres da história antiga. Perfeito, Vera. Só querem nos empurrar a história do Brasil mal contada ainda por cima. Infelizmente, né? Aí o Zene coloca: é uma idolatria? Então, eu acho que a palavra idolatria pode ocorrer aí dentro, quando a gente não aponta para Jesus. Mas essas relíquias apontam para Jesus. Então, não sei se é uma hiperdulia ou se é uma idolatria, entende? Agora, se eu começar a atribuir poder para coisa, aí vira idolatria. Como era muito na Idade Média, né? Colocava, saía dando bênção com o prepúcio de Jesus nas pessoas.
Falei, pô, Jesus do caramba, de molequinho qualquer que tá ali, entendeu? Dele que não é, certeza. E aí só saía pensando. Aí acaba pendendo para idolatria. Por quê? Porque aí o objeto tem poder em si, mas mesmo assim ainda aponta para Jesus de uma certa maneira, né? Então, se aponta para Jesus, não é tão idolatria assim. Agora, a hiperdulia de santos, que a gente chama, pode apontar para a idolatria. Aqui no Brasil, particularmente, nós temos isso, bastante, né? Porque os santos se revestem de uma outra carga cultural. E aí, essa outra carga cultural é um panteão de deuses afro, ou um panteão de deuses da cultura própria dos indígenas nossos, que se misturam na iconografia cristã. Né? Então, se já tinha um risco baixo de deuses cristãos, deuses romanos gregos, serem disfarçados de santos católicos lá na Itália, e por isso que eu gosto de levar vocês para a Itália, né? Eu também tiro dinheiro do meu bolso, meus alunos me pagam para ir para lá, né? Tem gente que faz isso, né? O cara faz um pacote, o aluno paga para ele. Eu não consigo fazer isso, eu acho isso uma tremenda loucura isso. Eu não faço. Mas eu vou lá também como lanche, igual todo mundo, ando para todo mundo com mochilinha a gente vai, divide quarto e tal, mas vocês vão ver, por exemplo, Santo Esculápio. Quando você olha na iconografia dele, o que você vê? Você vê um deus grego da medicina. Ficou na iconografia. Então, o que aconteceu? A igreja juntou com aquilo, porque provavelmente naquela região da Itália tinha uma grande devoção pelo deus grego da medicina. E aí coloca o santo católico como anteparo. Não pode colocar Jesus direto, porque seria errado. Eles colocam o santo católico como anteparo. Esse santo aponta para Jesus, certo? Então é um modo que a gente tem dentro da missiologia de ir juntando as coisas, né? Claro que é para o seu tempo, né? Para um contexto de Império Romano, de perseguições, etc. Depois isso cai, e particularmente depois agora do liberalismo econômico, com todas as suas transformações, etc. Não há mais necessidade, eu acho, disso na missiologia, né? Mas é sempre interessante ver como a igreja, a partir dessa visão de trazer as culturas e preservar as culturas dos povos, que vai se perdendo na Idade Média, fazia para colocar esses registros super interessantes de culturas que não se perderam. Né? Quando você vai na Igreja Católica, por exemplo, lá no Vaticano, nas igrejas que estão em Roma, o que a Uziane vai encontrar se ela entrar lá comigo? E vocês também, a gente faz um grupo, vai. A Uziane vai ficar espantada, porque ela vai ver, eu vou apontar, eu vou mostrar um por um dos elementos da cultura greco-romana, e da cultura árabe, e da cultura dos povos que invadiram Roma. A igreja vai colocando na igreja, para quê? Para que as pessoas que entrem dentro da igreja se sintam em casa. Então, eles são mongóis que entram e falam assim, hunos, pera, eles têm isso. Não vamos destruir, não. Eles têm o nosso símbolo aqui dentro e saem fora, entendeu? É um modo de sobrevivência também que está lá. Né? Que aqui o pessoal, né, porque não conhece muita cultura, alguns líderes religiosos nossos começam a falar, é tudo idolatria. Não é isso, é um modo de sobreviver e não deixar a igreja ser destruída. Por quê? Porque era invadida por tudo quanto é povo. Então você coloca o símbolo das religiões dos povos, aí tem símbolo de Odin em igreja lá. Mas o que o Odin está fazendo aqui? Por quê? Porque você tinha povos anglo-saxões que entravam lá dentro e destruíam tudo se não tivesse. Então os caras colocam lá, tá aqui. Pum. Se você olhar, por exemplo, o catolicismo do Patrício, que é o São Patrício lá da Irlanda, eles colocam. Se você entra lá, você fica até espantado. Você fala assim, mas tá cheio de símbolo das religiões locais. Sim, cheio. O evangelho é o mesmo, viu? Não é que tem alteração do evangelho. Mas os símbolos, o culto popular, ele está mesclado com a cultura local. Né? Então você tem outros símbolos lá dentro. Aqui seria mais ou menos equivalente assim, que a gente não tem aqui no Brasil. Mas tem lá na Bahia, que é a Igreja do Pelourinho e outras que têm a ancestralidade africana escravizada nas igrejas, ou seja, você tem todos os símbolos ali ligados a essa ancestralidade. Né? Então, o que mostra que os povos eram acolhidos lá dentro. Certo? Então, a gente não tem esse enfrentamento que a gente precisa analisar da onde veio esse enfrentamento, dizer que tudo é falsa doutrina. Né? A Osiane também, Paraty também, exatamente, Osiane. Né? E isso é interessante, por quê? Porque se mostra, o evangelho é o mesmo, você não tem lá uma alteração do evangelho, nem nada, mas você tem uma ornamentação em volta.
que acolhe todos os povos. Isso é interessante para o nosso tempo, que mostra um holismo, né? Mas o centro da doutrina ali não é movível, né? Isso eu acho interessante também, né? Não é porque tem esses elementos afro que vai ter sacrifício de animal na igreja para Oxalá, por exemplo, não vai ter, né? Não vai ter nunca. Mas tem elementos da cultura afro lá dentro, né? Tem elementos das religiões africanas lá dentro, mas não tem cultos diretos, porque o centro continua sendo Cristo, né? São considerados artefatos arqueológicos históricos da religião, sem dúvida alguma, Vera, né? São patrimônios mundiais, mas tem o contexto e o tempo, que não é o tempo de Jesus, né? Mas não é que a igreja esconde. Você vai lá, você vai ver, tem placas dentro da igreja falando, essa relíquia provavelmente é do ano 1500, não sei o quê, foi feito pela família não sei o que lá, dos Borgias, não sei o quê, ou dos Farsati, não sei o que lá. Então os caras colocam isso, né? Né? A igreja já mudou muito, né? Não tem mais a intenção de enganar, pelo menos aparentemente, né? A gente não vê isso, né? Então, a teoria de Agostinho da distinção entre cristãos, ó. Ah, não, vamos ver. E os pagãos, as virtudes dos pagãos também têm uma função nessa teoria das duas cidades, né? O que é essa teoria? Talvez a gente tenha pulado aqui, né? Essa teoria política é baseada na noção fundacional do mundo como dividido entre a cidade de Deus e a cidade terrena. Ah, mas não é a cidade do capeta? Não, Agostinho não é maniqueu. Vamos lembrar? Agostinho não fala. O demônio é uma criatura só que participa da angústia de ter perdido Deus. Ele não é uma força contra Deus. Não dá para ter força contra Deus nesse sentido, né? Então ele fala da cidade dos seres humanos. Por quê? Porque, repara, a conexão com o livre-arbítrio. Os seres humanos têm livre-arbítrio. Então a única coisa que pode se opor a Deus é a própria liberdade que Deus nos deu. Deus escolhe ser oposto pela nossa própria liberdade de escolha. Por isso que a cidade terrena, a cidade dos homens, dos seres humanos, que são identificados na base do amor que move as pessoas neles. Se tivesse peoples com S aqui, seria povos, né? Mas aqui não está falando de povos, não, está falando das pessoas, né? A teoria de Agostinho da distinção entre cristãos e das virtudes cristãs e virtudes pagãs, também tem o seu papel na teoria das duas cidades. E o Eichmann mostra de que modo a rejeição de Agostinho das virtudes pagãs está conectada com as suas visões teológicas da felicidade humana. Então, não é porque nega-se as virtudes pagãs porque elas são pagãs. Não são as virtudes também das outras religiões porque são de outras religiões. Mas Agostinho tem uma visão do que é a felicidade humana. E em função dessa perspectiva, ou seja, dessa hermenêutica do que é a felicidade humana, é que ele nega algumas das virtudes pagãs, não todas. Certo? Então a gente vai ver isso também. E aí a gente para por aqui, nós chegamos aqui, ó, no último momento, antes de entrarmos nos textos, e a gente vai sofrer algumas modificações na nossa abordagem. Mas eu queria dar essa visão ampla e geral para vocês, que amanhã a gente continua, em função do aumento do nosso conhecimento das teorias agostinianas. Certo? E aí amanhã a gente continua então, né? Vai abrindo a nossa perspectiva do que é teologia, vai abrindo tudo, né? Isso é bem interessante porque a gente vai ganhando uma outra perspectiva, né? Agora, eu realmente acho que aumenta a minha fé. Eu acho que é de vocês também, né? Tem gente que fala, faz teologia, você perde a fé. Eu não estou perdendo até hoje não perdi nada da minha fé, não. O que eu acho que a crítica de Jesus continua sendo válida. Se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, você manda para a montanha. Ou seja, né? Quando o discípulo fala, aumenta a minha fé, ele devolve dizendo assim, qual fé? Só fé é muito. O que você está falando de fé, entendeu? Basicamente, Jesus está falando, se tiver fé do tamanho do grãozinho de mostarda, então para com esse negócio que aumenta a nossa fé, essa arrogância de dizer que você tem fé. Né? Jesus fala isso lá, né? Para os apóstolos dele ainda. Então, a gente fala, então, mas em termos conceituais de fé, né, a gente tem fé. E não me parece que a minha fé nem a de vocês está diminuindo, porque a gente está vendo todas essas questões históricas, né? Muito pelo contrário, a gente fica até mais atento, fala, ai, que interessante, como que vai acontecendo o desenvolvimento da fé cristã, né? Mas isso não envolve a fé dos dogmas. Por exemplo, Jesus continua sendo verdadeiro Deus, verdadeiro homem, né? A salvação em Cristo continua sendo igual para homens, mulheres, né, batizados, e na misericórdia de Deus para os não batizados também. Então,
Para mim, eu não vejo muita modificação, não. Não vejo nenhuma perda substancial. Para mim é sempre muito interessante. Por isso que tomara que vocês possam juntar um dinheirinho e ir comigo para Roma, que também é sofrido para mim. É no lanchinho, vai no Carrefour, compra coisa, porque é tudo muito caro lá. Tá bom? Então vamos tirar uma foto? Vamos lá, vocês estão se vendo, né? Vamos lá, 3, 2, 1, vai. Aí, foi. Ótimo. Muito obrigado, então, pela presença de todos vocês. Amanhã, às 2 horas, às 1 hora da tarde, a gente manda de novo o link, tá bom? É isso. Grande abraço.